Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thaís Germano, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica especialista em autismo. Estou aqui para dar uma dica hoje muito legal, principalmente para os pais que possuem crianças em casa em período escolar e muitas vezes não sabem como agir com essas crianças para que ela não perca a sua rotina, a sua organização, para que ela tenha autonomia, né, mostre amadurecimento comportamental e também tenha interesse aí na aprendizagem. Então, gente, indiferente se a criança tem dificuldade de aprendizagem ou não, é importante que ela tenha uma rotina. Você pode tanto criar um quadro de rotina para ela, né? Ou seja, algo visual que você pode colocar no quarto dela, na porta da geladeira, enfim, num espaço que ela visualize todos os dias essa rotina. E nessa rotina você vai escrever, ou você pode usar por símbolos, por desenhos, principalmente para crianças pequenas. Uh, como vai ser o dia a dia dela. Então, ela olhando essa rotina, ela vai se autoajudando, ou seja, ela vai criando autonomia, ela vai tendo mais independência nas suas ações dentro de casa. O que falta muito para as crianças de hoje em dia é essa organização, principalmente agora com esse período de pandemia, né? Porque quando nós não tínhamos esse período que nós tínhamos que ficar mais reclusos em casa, existia toda uma estrutura, né, de acordar, tomar café, ir para a escola, voltar, enfim, às vezes tinha algum curso fora e etc. Toda uma rotina estruturada. Agora, com esse novo contexto que nós estamos vivendo, essas rotinas precisaram ser alteradas e as crianças acabaram perdendo um pouquinho dessa organização e até dessa autonomia, porque a mãe está mais em casa, ou a avó, ou alguém que está ali cuidando dela. E aí ela acaba perdendo um pouquinho dessa percepção de responsabilidade que ela precisa desenvolver para a vida dela. Nós precisamos em casa começar a direcionar isso em nossos filhos, para posteriormente ela poder externar isso em outros ambientes, dentro da instituição de ensino e depois no ambiente de trabalho, quando ela estiver na idade que ela vai começar esse processo de trabalho. Então, você pode tanto verbalizar com ela, e se ela entender facilmente assim, manter uma rotina, ou você pode fazer um quadro de rotina onde você coloca ali o horário e o horário seria mais para ela poder se organizar, né? Não precisa ser um horário extremamente restrito, né? Mas assim, ela sabe que ela vai precisar acordar, tomar o café da manhã, arrumar a própria caminha, não há problema nenhum nisso, dependendo da idade da criança, ou guardar os brinquedos na sua caixa de brinquedos, enfim, a organização ali que você espera que o teu filho tenha. Depois ela vai ter o momento de estudo dela, ou o momento de desenho, de brincadeira, enfim. É importante que você coloque nessa rotina do seu filho não somente atividades escolares, né, o período de estudo via remoto, o período de lições que ele vai executar as lições de casa, mas também que ele tenha um momento de lazer, que ele vai assistir um desenho, que ele vai fazer os joguinhos nos recursos tecnológicos, se ele gosta, e também os momentos de brincadeira. A criança não pode ficar somente na tecnologia, mas também a gente não precisa tirar totalmente isso dela. Nós precisamos equilibrar, né? Um pouquinho de cada coisa, como a gente sempre diz. Ela precisa brincar com os brinquedos para desenvolver criatividade, para desenvolver autonomia, para desenvolver raciocínio, estratégia, planejamento, seja filho único ou não. Se ela tem um irmão, ela vai conviver com esse irmão na brincadeira. Se não tem, ela mesma vai criar as estratégias de brincadeira que ela pode fazer. E se ela gosta da tecnologia, você vai inserir também um período de tecnologia para ela, que são geralmente os jogos, tablets, celulares e videogames, mas também com horários não tão extensos, porque isso deixa a criança muito ansiosa, os jogos deixam ela mais ansiosa, mais irritadiça. Então é importante equilibrar o tempo de tudo isso. Durante o dia é importante que ela passe por todos esses processos, que ela tenha a responsabilidade de ajudar nos afazeres da casa ali, né? Pequenas coisinhas que você peça de ajuda para que ela entenda que é importante manter a organização desse espaço, assim como é na escola.
ela deixa sempre a carteira dela organizada, ela tem que fazer a higiene dela no início e após a refeição, ela sabe que ela tem um horário para brincar na hora do recreio. Em casa ela também precisa de direcionamento. E ela também vai ter um momento da brincadeira, né? Seja ela com brinquedos, seja ela com recurso tecnológico. Por isso que é importante essa rotina. Se você estrutura para a criança, para ela, toda essa rotina num quadro, seja via escrito, se a criança já está alfabetizada, ou por símbolos, se ela ainda não é alfabetizada, vai fazer com que facilite muito para a criança essa organização, e quando ela retornar para a escola, ela não vai sentir uma dificuldade em se adaptar ao ambiente novamente. Como o tempo está muito extenso, dessa pandemia, elas estão perdendo algumas referências importantes para o desenvolvimento dela. Então é importante que nós, enquanto pais, consigamos organizar isso dentro da rotina diária dela dentro de casa, né? Então essa é uma pequena dica que é bem legal também. Procure colocar, pelo menos nos fins de semana, um momento que ela possa brincar num ambiente aberto. Se for possível num parque, ou se for possível no quintal da casa, ou na casa de algum parente que vocês frequentem, né? A gente sabe que a gente não pode estar saindo muito agora, mas procure fazer alguma coisa que ela saia um pouco desse ambiente da casa, para que ela se oportunize a visualizar também, né, tudo o que o ambiente oferece, porque nós aprendemos através também das influências ambientais. Então, o ambiente nos favorece, né? Então, quando nós estamos nesse meio social, ele nos possibilita novas aprendizagens. Então, dentro do possível, com todo o cuidado, né, que nós precisamos ter nesse período agora tão delicado, proporcione para o seu filho esses pequenos momentos, nem que seja para tomar um sorvete até a esquina e voltar, né? Mas é importante que ela saia um pouco de casa, dentro do possível, mais uma vez eu ressalto, com toda a segurança, para que ela não perca muitas referências. Existem muitas crianças agora que estão entrando em quadros depressivos por estarem muito tempo ausente da escola, por estarem muito tempo ausente das relações sociais. Eles não estão convivendo com os pares, né, que são as crianças da mesma idade, e elas estão começando a apresentar quadros psicológicos um tanto quanto delicados. Por isso que veio essa questão do retorno às aulas presenciais, por uma necessidade muito grande que a própria pediatria, né, aqui no Brasil solicitou. Porém, infelizmente aumentou muito, né, os casos de Covid no Brasil e precisou novamente, né, dessa suspensão das aulas. Então, nós, enquanto adultos, enquanto pais, precisamos possibilitar aos nossos filhos o que for possível para que eles consigam enfrentar essa situação tão delicada. Bom, outra dica além de manter a rotina, né, do seu filho para que ele se estruture, sempre quando você for fazer as lições de casa com ele, procure acompanhá-lo, mas não se tornar refém da lição de casa. Ele tem a rotina dele, ele sabe que ele precisa fazer essa atividade. Você, pai, não precisa ficar sentado a todo momento. Você precisa ensinar seu filho a estudar. Possibilitando o quê? Um ambiente adequado, uma mesa, uma cadeira, seja onde for. Neste momento de estudo, é importante que a casa também entenda que a criança precisa de um silêncio maior para ter uma concentração melhor. Muitos pais relatam para mim que os filhos não se concentram em casa, que é muito difícil, que eles não querem estudar, que eles não prestam atenção na hora da lição, e esse pai acaba precisando ficar muito tempo sentado com esse filho para ajudá-lo. Mas nós precisamos também ensinar o nosso filho a isso. Ali é a casa dele, não a escola. É um ambiente diferente. A escola ela é feita para ensinar. Então a criança ela vai para a escola sabendo do papel que ela precisa assumir ali. Dentro de casa não. Ela assume o papel de filho. Então ela quer brincar, ela quer assistir televisão, enfim. E existem muitos distratores. Televisão, pessoas que estão passando, conversando, e essa criança realmente não vai ter um nível atencional desejado para aquele momento de aprendizagem. Então, por isso que eu volto a falar da rotina. Se você coloca uma rotina para a criança e ela sabe que naquele determinado horário ela precisa estudar,
A casa toda precisa entender também esse processo. Se existem mais filhos, todos precisam estudar no mesmo horário, né? Se existem mais pessoas, que as pessoas procurem andar em ambientes diferentes, não o qual essa criança está parada ali, sentada estudando. E você, pai, vai ajudá-la a organizar esse espaço, organizar esse material, ver qual é a lição, orientar como fazer essa lição e dar autonomia para que ela execute. E você vai estar, sim, dando todo o apoio, todo o suporte que ela precisa, mas ela precisa ter autonomia de tentar executar essa atividade também sozinha, porque é isso que acontece na sala de aula. O professor explica, ele orienta, ele apoia, mas ele dá a possibilidade da criança fazer experimentos. E se ela errar essa atividade, nós precisamos ter a cautela de conversar com ela, explicar, filho, não é assim que se faz, vamos juntos, né? Vamos corrigir. Olha que legal, aqui você acertou, aqui a gente precisa ajustar um pouquinho. Use recursos que você tem em casa para ensinar o seu filho. Se você vai ensinar ciências, história, geografia, seja o que for, use materiais. Use a tecnologia, tem vídeos maravilhosos na internet que nos ajudam. Use materiais concretos, pegue o que você tem de recurso em casa para explicar sobre um determinado assunto. Se você está ensinando uma matemática, você pode usar feijõezinhos, você pode usar massa de modelar, você pode usar tampinhas, você pode usar objetos e você pode usar brinquedos para explicar para a criança, por exemplo, uma soma ou uma subtração. Utilize com ela na linguagem coisas que você tem em casa para trabalhar substantivos, adjetivos e afins. Mostre para ela que dentro do ambiente que ela mora tem a resposta das lições que ela faz. Isso nivela a ansiedade da criança, vai fazer com que ela se estabilize um pouco mais, veja que não é tão difícil assim aprender, que é divertido e que tudo que ela está aprendendo está dentro da vida dela, no dia a dia, em todos os momentos. Isso faz com que a criança se acalme, a ansiedade dela se nivele e ela acredite em seus potenciais. Então, são dicas muito importantes para nós, enquanto pais, estarmos fazendo com os nossos filhos nesse período tão difícil que estamos vivendo, onde muitos pais não são professores, né? E aí eles falam assim: puxa, Thaís, eu não sei, eu não sou professor, como é que eu ensino meu filho? Então, geralmente eu procuro dar para eles essas pequenas dicas que ajudam muito a criança. Por exemplo, na hora que ela está na aula remota, de usar um fone de ouvido, para que ela não tenha outros barulhos externos da casa, que é bem importante também, né? Possibilitar que esse ambiente seja o mais adequado possível para estudar, que ela sente com os pés no chão e não no sofá ou na cama, que ela apoie o seu item de aula, que seja computador, tablet ou celular, ou a televisão, que esteja numa mesa, né? Que ela tenha esse material com ela disposto, para ela poder escrever, poder fazer anotações, poder tirar dúvidas, né? Então nós precisamos organizar esse espaço para isso também, né? Então são coisas que são importantes. Outra dica importante, gente, mantenha contato com a equipe docente que atende seu filho na escola. Converse com eles sobre como é essa metodologia, de que maneira que você pode ajudar em casa, quando não há conhecimento sobre aquilo, né? Comente também com seu professor as características do seu filho. Conte para ele as necessidades que seu filho tem, do que ele necessita, que esse professor também vai te auxiliar nesse processo, vai te ajudar nesse planejamento, no momento de ensinagem com seu filho. Então são pequenas coisas que vão ajudar você nesse processo em que seu filho necessita da sua ajuda, mas que você também está trabalhando, tem a casa, tem um monte de coisa para fazer, e isso não se torne algo desgastante, né? Nós precisamos deixar, como esse período se prolongou, nós precisamos deixar esse momento de estudo, de autonomia da criança, de brincadeira, da melhor maneira possível, para que seja leve, leve para você e leve para ela. Então, gente, é uma pequena conversa, tem outras dicas que eu vou trazer para vocês aí em outros vídeos. Eu gosto de fazer os vídeos bem curtinhos,
para você olhar rapidinho ali, pegar umas dicas e falar, puxa, isso é bacana, isso eu não sei, Thaís, gostei, não gostei, deixa teu like, curte lá para mim, que vai ser muito importante, se inscreva no meu canal, que eu vou trazer muita coisa boa aí para vocês, tá bom? Um beijo a todos.